Eu nunca imaginei que alguém tão próximo poderia me internar à força. Meu próprio sangue, a mulher que meu filho escolheu, me trancou em um lugar gelado, com paredes brancas e portas que não abriam por dentro. Tudo porque eu ousava amar meus netos mais do que ela permitia. Naquela cama dura, com o coração esfacelado, jurei que ela ia pagar cada lágrima, cada noite em claro. E quando eu saísse dali, o inferno dela só estaria começando. Eu sempre fui muito próxima dos meus netos. Desde o dia em que Lucas, meu primogênito, me colocou a pequena Sofia no colo, prometi ser a avó presente, aquela que fazia bolos de chocolate, contava histórias antes de dormir e guardava cada desenho rabiscado com amor. Minha casa era o refúgio deles, cheia de risadas e travessuras. Até que Marina, minha nora, começou a enxergar meu carinho como uma ameaça. No início, eram apenas olhares frios, comentários disfarçados, mas eu ignorava, achando que era coisa da minha cabeça. Meu filho Lucas sempre dizia que eu exagerava. Ela só quer o melhor para as crianças, mãe, repetia, enquanto Marina apertava o abraço nele, sorrindo por cima do ombro com um brilho nos olhos que eu não conseguia decifrar. Eu queria acreditar que era ciúme passageiro, que tudo se resolveria. Afinal, como alguém poderia odiar tanto um amor puro? Mas Marina não queria dividir os netos, queria apagar minha existência. E o pior? Ela estava disposta a tudo para conseguir. Aos poucos, comecei a perceber que minha nora me tratava com frieza. As visitas dos netos, que antes eram quase diárias, passaram a ser marcadas com antecedência, sempre com desculpas esfarrapadas. Hoje não dá, Dona Clara, Sofia está com muita lição, ou Pedro está gripado, mesmo quando eu ouvia ele rindo ao fundo no telefone. Minhas ligações começaram a ser ignoradas, e quando Lucas vinha me visitar sozinho, parecia desconfortável, como se estivesse escondendo algo. O pior foi quando encontrei os presentes que eu dei aos netos no lixo. Brinquedos novos, livros cuidadosamente escolhidos, tudo descartado como se não valessem nada. Quando questionei Marina, ela soltou uma risada afiada. Ah, desculpe, Clara. As crianças têm tanta coisa que às vezes a gente precisa fazer limpeza. Mas eu vi o olhar dela, era pura provocação. Naquele momento, entendi que aquela guerra silenciosa só tinha um objetivo: me apagar da vida daqueles que eu mais amava. De repente, ela me disse que eu não poderia mais ver as crianças. Foi numa tarde comum, quando cheguei para buscá-los na escola como sempre fazia. Marina apareceu de repente, com um sorriso cortante, e anunciou: a partir de hoje, a senhora não vem mais aqui. Decidimos que é melhor assim. Meu coração gelou. Decidimos quem? Perguntei, mas ela já virava as costas, arrastando Sofia pelo braço enquanto a menina me olhava com olhos assustados. Tentei falar com Lucas, mas ele evitou o assunto como se queimasse. Mãe, é só por um tempo. Marina acha que as crianças estão muito apegadas a você, ele murmurava, incapaz de me olhar nos olhos. Como podia meu próprio filho permitir isso? Cada dia que passava, uma nova regra surgia. Não podia ligar depois das 8, não devia mandar mensagens, nem aparecer sem avisar. Eles estavam me apagando da vida dos meus netos, página por página. A gota d'água foi quando bloquearam minhas redes sociais. Descobri ao tentar ver as fotos de aniversário de Pedro, meu perfil simplesmente não tinha mais acesso. Quando confrontei Marina pelo telefone, ela soltou: crianças não precisam de exposição, Clara. Mas eu sabia a verdade, ela não queria que eles se lembrassem de mim. Até meu número foi parar na lista de bloqueios, e as cartas que enviava voltavam sem nunca terem sido abertas. Foi então que entendi o jogo. Marina não queria apenas distância, queria meu desaparecimento completo. E pior, estava usando Lucas como fantoche, alimentando nele a ideia de que eu era problemática. Mas o que ela não sabia é que avó nenhuma fica de braços cruzados quando roubam seu amor. Se queriam guerra, teriam guerra. Só não imaginavam o quanto eu estava disposta a tudo para trazer meus netos de volta. Eu tentei conversar com ela, mas só recebi silêncio e portas fechadas. Num último ato de desespero, apareci na casa deles com um bolo caseiro, o favorito do Pedro, e um álbum de fotos nossas. Bati na porta com o coração na mão, disposta a engolir meu orgulho. Marina abriu, mas bloqueou a entrada com o corpo, seus olhos estreitos como facas. Não insista, Clara. Já disse que não queremos visitas, cuspiu, fechando a porta na minha cara antes que eu pudesse sequer chamar pelos netos. Naquela noite, Lucas me ligou, mas não para consertar as coisas. Mãe, você precisa respeitar nossos limites, disse com uma frieza que não era dele.
Foi quando entendi. Minha nora não apenas me odiava, tinha convencido meu próprio filho de que eu era a vilã. Desliguei chorando, mas com uma certeza queimando no peito. Se a diplomacia não funcionava, eu teria que encontrar outra maneira de alcançar meus netos. Marina queria uma bruxa? Então uma bruxa ela teria. Ela disse que eu precisava de ajuda, e antes que eu percebesse, me levaram. Tudo começou com uma visita inesperada de Lucas, sozinho, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Mãe, estamos preocupados com você, ele disse, evitando meu olhar. Antes que eu pudesse reagir, 2 homens de branco entraram atrás dele, enquanto Marina observava tudo da porta, com um sorriso de falsa preocupação nos lábios. Seu filho assinou os papéis, Dona Clara, disse um dos enfermeiros, segurando meus braços com força. Gritei, lutei, perguntei que papéis eram aqueles, mas Lucas apenas virava o rosto, murmurando é pelo seu bem. Marina então se aproximou e sussurrou no meu ouvido, você acha que eu deixaria uma louca perto dos meus filhos? Foi quando entendi o plano diabólico que arquitetaram. O centro de repouso era pior que qualquer pesadelo. Quartos trancados, pacientes gritando, e enfermeiros que tratavam todos como animais. Tentava explicar que estava ali contra minha vontade, mas ninguém acreditava. Afinal, famílias amorosas não internam parentes sem motivo, diziam. Marina tinha preparado tudo. Inventou histórias sobre eu perder a memória, falar sozinha e até ser perigosa para as crianças. Nas raras visitas de Lucas, eu implorava para sair, mas ele apenas repetia o que Marina ordenava. É temporário, mãe. Até você melhorar. Até que um dia, descobri a verdadeira razão por trás daquela crueldade. Enquanto vasculhava a mesa do médico, encontrei um documento. Marina estava tentando me declarar judicialmente incapaz para assumir o controle do meu apartamento e da minha pensão. Meu amor pelos netos era apenas um obstáculo no caminho da ganância dela. Eu me sentia como se tivesse perdido tudo, e sem poder fazer nada. As paredes descascadas do quarto coletivo testemunhavam meu desespero silencioso. Dividia o espaço com 3 outras mulheres, todas com histórias suspeitamente parecidas com a minha, mães e avós que incomodavam famílias ambiciosas. À noite, ouvíamos os gritos dos pacientes sedados, enquanto os enfermeiros trocavam risadas no corredor como se fossemos piada. Cada dia era uma tortura psicológica meticulosamente planejada. Me davam remédios que me deixavam grogue, inventavam que eu tinha surto quando protestava, e ameaçavam aumentar o tratamento se não me comportasse. O pior eram as fotos dos netos que eu escondia no bolso do roupão. Todo dia contava os dias sem vê-los, imaginando se ainda se lembravam da avó que os amava incondicionalmente. Mas foi no fundo do poço que encontrei minha força. Conheci doutora Lúcia, uma psiquiatra plantonista que começou a questionar meu diagnóstico. Nada no seu comportamento indica demência, Dona Clara. Ela sussurrou durante uma consulta forjada. Foi o primeiro raio de esperança. Alguém que via a verdade por trás dos documentos falsos de Marina. Com cuidado, comecei a juntar provas, anotando cada irregularidade, cada mentira, enquanto planejava minha vingança silenciosa. Meu filho começou a notar que algo não batia com a história dela. Durante uma de suas visitas obrigatórias ao centro de repouso, Lucas encontrou a agenda que eu escondia debaixo do colchão, cheia de anotações lúcidas e datas precisas de cada abuso. Seus olhos se encheram de dúvida quando comparou com os relatórios falsos que Marina apresentava em casa. Mãe, isso aqui diz que você teve um episódio violento na terça. Mas você escreveu páginas inteiras nesse dia, murmurou, confuso. A gota d'água foi quando Pedro, meu neto de 7 anos, soltou sem querer. Vovó sumiu porque mamãe disse que ela é maluca. Lucas me contou depois, com a voz embargada, como o tom casual da criança o atingiu como uma facada. Ele começou a vasculhar documentos em casa e descobriu transferências bancárias suspeitas. Marina estava usando meu dinheiro enquanto me mantinha trancada. Eu não queria acreditar, mas ela mentiu para mim, admitiu, finalmente enxergando a mulher com quem estava casado. Doutora Lúcia deu a Lucas o relatório médico verdadeiro, provando minha sanidade. Quando ele leu que Marina havia ordenado doses altíssimas de sedativo sem necessidade, algo se quebrou nele. Vou tirar você daqui, mãe, prometeu com lágrimas nos olhos. Mas eu sabia que não seria simples. Marina não desistiria facilmente do que havia planejado. E agora que seu jogo estava sendo descoberto, ela poderia ficar ainda mais perigosa. Graças ao meu filho, eu finalmente voltei para casa. Mas a luta só estava começando. Lucas chegou com uma ordem judicial assinada por um juiz que doutora Lúcia ajudou a contatar, exigindo minha liberação imediata. Marina tentou protestar,
alegando que eu era um perigo para as crianças, mas quando o juiz solicitou uma avaliação psiquiátrica independente, ela ficou pálida e recuou. Saí daquele lugar com meu filho me sustentando, sentindo o sol no rosto como se fosse a primeira vez. Porém, minha casa não era mais a mesma. Marina tinha vendido móveis, mudado fechaduras e até dado meus gatos para adoção. Enquanto eu me ajoelhava para juntar fotos dos netos espalhadas no chão, Lucas prometeu: ela não vai ficar impune, mãe. Mas eu sabia que a batalha seria longa. Afinal, Marina ainda tinha acesso às crianças e às minhas finanças. A guerra familiar estava apenas começando, e desta vez, eu não lutaria pelas regras dela. Eu sabia que precisava fazer algo. Ela não ia ficar impune. Com mãos firmes, abri meu velho baú de recordações e tirei de lá um envelope amarelado, fotos, mensagens, recibos de tudo que Marina havia roubado. Contratei um detetive particular para documentar seus gastos absurdos com meu dinheiro enquanto eu estava internada. Cada joia, cada viagem que ela fez às minhas custas se transformaria em prova. Mas minha maior arma estava guardada há anos: as gravações. Desde os primeiros sinais de desconfiança, eu registrava nossas conversas com um gravador discreto. Ali estavam todas as ameaças veladas, as risadas cruéis quando pensava que eu não ouvia. Enquanto organizava o dossiê que destruiria Marina, sorri pela primeira vez em meses. Você quis jogar sujo, minha filha. Agora vai aprender com uma mestra. Descobri que ela tinha medo de perder o controle sobre os netos e sobre meu filho. O detetive que contratei encontrou o diário secreto de Marina no fundo de uma gaveta esquecida. Nas páginas rabiscadas com raiva, ela confessava seu terror: as crianças amam mais Clara do que a mim. Cada elogio que os netos faziam à minha comida, cada abraço que me davam, era registrado como uma traição em sua mente doentia. Mas não era só ciúme, era ganância pura. Nas anotações mais recentes, Marina detalhava planos para me declarar incapaz e assumir meu apartamento, além da pensão que eu guardava para a faculdade dos netos. Lucas nunca vai suspeitar, ele acredita em tudo que eu digo, escreveu, com a arrogância de quem achava que nunca seria pega. Pior, ela planejava se divorciar dele depois de conseguir tudo, levando metade dos bens e a guarda das crianças. O choque veio quando encontramos ligações suspeitas. Marina mantinha contato com um advogado especializado em casos de herança, marcando encontros discretos durante as horas de trabalho. Nas gravações que o detetive conseguiu, ela dizia: precisamos acelerar o processo antes que a velha melhore ou Lucas acorde para a vida. Era tudo calculado, desde o momento em que decidiu me internar até as mentiras que plantou no meu filho. Ao confrontar Lucas com as provas, vi o momento exato em que seu mundo desmoronou. Ela usou você tanto quanto usou a mim, eu disse, mostrando como Marina manipulava até seu amor pelos filhos. Ele chorou como não fazia desde criança, mas eram lágrimas de raiva agora. Nunca vou perdoar isso, jurou. E pela primeira vez, acreditei que estávamos do mesmo lado, prontos para enfrentar a tempestade que viria. Eu reuni todas as provas e me fortaleci. Contratei um advogado especializado em direito familiar, que ficou horrorizado com o caso. Juntos, organizamos um dossiê irrefutável, laudos médicos falsificados, extratos bancários com saques suspeitos, e até testemunhas da clínica que viram Marina subornar os enfermeiros. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça que destruiria sua farsa. Lucas, ainda devastado, tornou-se meu maior aliado. Ele trouxe gravações recentes onde Marina confessava a uma amiga: se a velha morresse naquela clínica, resolveria meus problemas. Quando ouvi aquela voz fria planejando minha morte, senti um calafrio, mas também uma determinação feroz. Não lutava mais só por mim, mas pela segurança dos meus netos. Marcamos uma reunião familiar com um propósito oculto. Convidamos Marina, fingindo que Lucas queria reconciliar o casamento. Preparei tudo: câmeras escondidas, cópias do dossiê para cada membro da família, e até combinei com a doutora Lúcia para estar presente como testemunha técnica. Queria que ela caísse por própria conta, diante de todos. Na véspera do confronto, visitei o túmulo do meu marido. Você sempre disse que eu era forte demais para minha própria boa, murmurei, limpando a lápide. Desta vez, minha força vai salvar nossa família. Coloquei flores frescas e saí de cabeça erguida, pronta para a batalha que decidiria o futuro de todos nós. Eu olhei nos olhos dela e disse: você não vai me impedir de ver meus netos. Marina chegou à reunião com seu sorriso de sempre, mas seus olhos se estreitaram ao ver a doutora Lúcia e meu advogado presentes. Quando se sentou à mesa, seu perfume caro parecia mascarar o cheiro de mentira que sempre a acompanhava.
Eu respirei fundo e coloquei o dossiê à vista de todos, sem dizer uma palavra ainda. Lucas foi o primeiro a falar, com uma voz que nunca tinha ouvido nele. Marina, você vai explicar por que mentiu sobre o estado de saúde da minha mãe. Ela riu nervosamente, tentando transformar tudo em drama. Você está me acusando depois de tudo que fiz por esta família. Foi quando apertei o play no gravador. A voz cristalina dela ecoou na sala. Se a velha morresse naquela clínica. O rosto de Marina esvaziou de cor como um lenço branco. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, mas meu advogado bloqueou a porta. Isso é ilegal. Essas gravações não valem nada, ela gritou. Foi então que mostrei a autorização judicial que obtivemos para usar as provas. Tudo aqui vale, Marina. Inclusive seus planos de ficar com meu dinheiro e abandonar meu filho. A cena que se seguiu foi como assistir uma máscara se despedaçar. Marina, sem saída, começou a acusar Lucas de ser um marido ausente, me chamou de manipuladora, e até tentou jogar a culpa nas crianças. Foi quando a doutora Lúcia interveio. Dona Marina, seu comportamento só confirma o diagnóstico que deveria estar preocupando você. O silêncio que caiu na sala foi mais eloquente que qualquer gritaria. No final, estendi a mão com uma proposta inesperada. Renuncie à guarda compartilhada, devolva cada centavo que roubou, e eu não levo isso para a polícia. Seus olhos brilharam com ódio, mas também com medo. Pela primeira vez, ela estava encurralada. Lucas completou, e o divórcio sai hoje. Marina olhou para todos nós, compreendendo que seu reinado de mentiras tinha acabado. Finalmente, meu filho entendeu tudo, e ela teve que recuar. Lucas assinou os papéis do divórcio naquela mesma semana, com cláusulas que impediam Marina de tocar em qualquer bem da família. O juiz concedeu-lhe a guarda total das crianças após analisar as provas de alienação parental e abuso psicológico. Quando ela tentou recorrer, seu próprio advogado a abandonou. Ninguém queria se associar a um escândalo tão evidente. Os netos, que antes mal podiam me mencionar, agora vinham dormir em casa toda sexta. Sofia, a mais velha, confessou num sussurro: mamãe dizia que você não nos amava mais. Limpei suas lágrimas enquanto Pedro mostrava orgulhoso o desenho que fez, nossa família reunida, com Marina conspicuamente ausente. Eles precisariam de terapia, mas pelo menos agora tinham a verdade. Marina mudou-se para outra cidade, mas seu castigo veio de onde menos esperava. Soube que perdeu o emprego quando as gravações vazaram em seu círculo profissional. Enquanto eu abraçava meus netos no almoço de domingo, Lucas sorriu. Ela subestimou a força de uma avó. A justiça tinha sido servida, não por vingança, mas para proteger o que realmente importava. No fim, o amor sempre vence. Hoje, quando vejo meus netos correndo pelo jardim como se os anos de separação nunca tivessem acontecido, entendo que cada luta valeu a pena. Lucas refez sua vida, mais forte e atento, enquanto eu guardo as provas num cofre, não por medo, mas como lembrete de que nenhuma tempestade dura para sempre. A casa voltou a ter cheiro de bolo e risadas, e as cicatrizes? Bem, elas nos lembram do que superamos juntos. Se você já viveu algo parecido, compartilhe comigo nos comentários. Nenhuma avó deverá passar pelo que passei, mas se precisar de força, saiba, você é mais resistente do que imagina. Aproveite cada abraço, cada vovó gritado com alegria, porque no final, é esse amor que fica. E para quem ainda está na luta, nunca, jamais desista de seus netos, o seu amor pode ser a âncora que o salvará. Antes de terminarmos nossa história, quero fazer um pedido especial. Me conta nos comentários de qual cidade ou estado do Brasil você está assistindo. Quero saber até onde essa história de luta e superação chegou. Cada comentário seu vai me mostrar que não estive sozinha nessa jornada. E se você também já enfrentou desafios familiares, escreva família é tudo pra gente se fortalecer juntos. Afinal, amor de vó não tem fronteiras, e essa vitória é de todos nós.